Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Efésios e hoje é o nosso último capítulo dessa carta, é o capítulo 6. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 10 até o 18. Está escrito assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados, nós já vimos nessa carta aos Efésios que nos 3 primeiros capítulos nós compreendemos a obra completa que Cristo Jesus realizou e tudo o que nós recebemos, temos, tudo o que somos por estarmos em Cristo, por causa da obra de Cristo. E aqui nesses últimos 3 capítulos, 4, 5 e 6, nós aprendemos a colocar em prática essa vida cristã. E aí aqui nesse término dessa carta, o apóstolo Paulo fez questão de concluir falando sobre essa armadura de Deus. Não porque ela seja menos importante, mas esse finalmente agora que vocês já sabem de todas essas verdades, então fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Veja que a nossa força e a nossa capacidade vem de quem? Vem do Senhor. E aí está escrito, vistam toda a armadura de Deus. Ou seja, fortaleçam-se na força do poder de Deus. Então a nossa força, o poder vem de quem? De Deus. Mas o vestir, veja que é um verbo no imperativo dizendo vistam toda a armadura. É nós que precisamos vestir, é nós que precisamos tomar essa atitude de nos vestir com toda a armadura de Deus para que nós fiquemos firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Porque a nossa luta não é contra pessoas, contra carne e sangue, contra seres humanos, mas a nossa luta é contra poderes, contra autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas. Nós já vimos isso aqui estudando a carta aos Efésios. E aí, se nós estivermos vestidos com toda a armadura de Deus, nós vamos ser capazes de resistir no dia mau e permanecer o quê? Inabaláveis. Mas essa palavra sempre pulsa no meu coração. É assim que eu quero viver, permanecendo inabalável. Nenhuma circunstância, nenhuma tentativa do inferno, nada contra a minha vida me abalará. Por quê? Porque eu sei que eu estou em Cristo Jesus, estou sendo fortalecida nele e tomei a decisão do que? De me vestir com toda essa armadura. E amados, isso nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias, eu já mencionei com os irmãos, não é todos os dias que nós acordamos e estamos super felizes, satisfeitos. Nós precisamos tomar uma decisão. Hoje eu vou viver para a glória de Deus. Hoje eu vou me vestir com a armadura de Deus. Hoje eu vou colocar em prática a minha fé na suficiência de Cristo Jesus. Hoje
a minha vida manifestará a vida de Deus. E nós nos colocamos à disposição de Deus. E vivemos isso todos os dias, de fé em fé, de glória em glória. Seja nos dias maus, seja nos dias em que estamos nos sentindo melhores, nós precisamos aprender a não viver pelos nossos sentimentos. Porque nós não nos sentimos bem todos os dias. Tem dia que a gente acorda mal mesmo, tem dia que a gente olha, que dia estranho, não tô bem, não tô legal. E nesse dia, olha o que a palavra fala, se nós nos fortalecermos no Senhor, andarmos vestidos com a sua armadura, nesses dias maus nós sairemos vitoriosos. E ao final dos dias maus nós permaneceremos o quê? Inabaláveis. Por quê? Porque estamos prontos para resistir, para ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então essa armadura de Deus, que a palavra nos diz que nós precisamos estar vestidos, não é simplesmente algo teórico, algo que nós falamos da boca para fora. Ah, eu coloco o capacete da salvação. Ah, eu coloco a couraça da justiça. Tem gente que faz assim, levanta de manhã e fala, ah, estou colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça. Ok, amém, não é o problema fazer isso, mas o que nós precisamos entender é o que significa cada peça dessa armadura. Porque cada peça dessa armadura nos mostra uma atitude que nós temos que ter em toda a nossa vida, em toda a nossa jornada. Lembrando sempre que o quê? Que nós nos fortalecemos com a força do poder de Deus e que existirão ciladas sim do diabo contra as nossas vidas, que existirão dias maus sim, mas se nós entendermos o que de fato significa nos vestirmos com a armadura de Deus, nós venceremos, nós atravessaremos as circunstâncias e os dias maus e permaneceremos o quê? Inabaláveis. Então eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre cada peça dessa armadura e sobre o que isso significa, que atitude nós temos que ter para de fato estarmos vestidos com essa armadura. Então a primeira ali que eu quero falar é sobre o capacete da salvação. Veja que capacete cobre o quê? Cobre a nossa cabeça, a nossa mente. A nossa mente precisa estar inundada e blindada com as verdades da salvação, da completa salvação que nós temos em Cristo Jesus. É por isso que é importante, amados, nós expormos a nossa mente às verdades da salvação. Por isso que é importante nós meditarmos na palavra, falarmos sobre a palavra. Enchermos a nossa mente, os nossos pensamentos com o quê? Com as verdades da palavra. Quantas e quantas vezes nós vemos assim que nós somos derrotados nas circunstâncias do dia a dia. Aqui eu estou falando sobre uma vida diária, amados. A nossa vida com Deus, quantas e quantas vezes somos derrotados no nosso dia a dia. Por quê? Porque a nossa mente não está inundada e blindada com as verdades da salvação. Esse capacete da salvação não é algo apenas teórico, algo que nós olhamos assim místico. Não, amados, é verdadeiro. A nossa mente precisa estar mergulhada, precisa estar debaixo das verdades da salvação. Quando nós alimentamos essas verdades, eu sou perdoado. Eu fui perdoado, eu fui redimido, eu fui salvo pela obra de Cristo Jesus. E nós vamos alimentando a nossa mente com as verdades da salvação, a nossa mente vai ficando blindada. A nossa mente fica o quê? Protegida. Contra o quê? Contra os pensamentos que vêm contrário à verdade de Deus. Quando nós estudamos lá 2 Coríntios, nós vimos isso no capítulo 10, os versículos 3, 4 e 5. Que nós precisamos o quê? Combater os argumentos e pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E como que nós fazemos isso? Tendo uma mente que seja inundada, cheia das verdades da salvação que há em Cristo Jesus. A outra parte ali da armadura de Deus, a couraça da justiça. Pense, quando você imaginar essa armadura, pense num soldado romano. Afinal, o apóstolo Paulo escreveu naquela época. Quando ele escreveu, ele imaginou a armadura do quê? De um soldado romano. Então ele tinha o capacete, ele vestia também o quê? A couraça da justiça,
que ficava na frente do seu peito para proteger o seu coração. Isso daqui é o nosso coração, ele precisa estar guardado com a verdade da justiça de Deus. A justiça de Deus é o fato de que Cristo Jesus tomou o nosso lugar, se tornou pecado em nosso lugar para nos tornar aceitáveis a Deus. Então o medo, a condenação não tem mais lugar no nosso coração. O nosso coração precisa estar guardado debaixo da couraça da justiça e só estará guardado debaixo da couraça da justiça se nós alimentarmos o nosso coração com essas verdades. Eu sou justo, eu sou aceitável a Deus, eu tenho livre acesso a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo conquistou isso para mim. Eu sou justo, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Não é eu sou a justiça de Deus por mim mesmo, porque eu sou poderosa. Não, é eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. É por causa de Cristo, por meio de Cristo, porque eu estou em Cristo. Cristo Jesus fez essa obra de justiça completa. E agora eu sou perdoada, redimida, justificada. Não há mais lugar para o medo, não há mais lugar para a condenação, para a culpa. Eu vou viver em paz. Eu vou avançar em paz no meu relacionamento com Deus. Então o nosso coração precisa estar o quê? Mergulhado debaixo dessa couraça da justiça, que são as verdades da justiça de Deus. Aí tem outra parte da armadura que é o cinto da verdade. O cinto servia exatamente para quê? Para deixar a couraça bem firme, deixar a roupa ali, a armadura daquele soldado bem firme. Agora um cinto ele não pode estar frouxo e também não pode estar muito apertado. Se tiver frouxo, a couraça vai cair e o coração pode ser atingido. Então o cinto precisa ter um tamanho exato. E o tamanho exato, amados, do nosso cinto é Jesus Cristo, ele é a verdade. Se ele estiver muito apertado, nós nos sentiremos desconfortáveis. Imagine um soldado com um cinto muito apertado, ele não consegue ter a mobilidade, a flexibilidade que ele precisa para lutar. E assim é na nossa vida. Por isso que é o cinto da verdade, a verdade é Jesus Cristo, é por isso que nós precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. E nós crescemos no conhecimento de Cristo Jesus, mergulhando num intenso e profundo relacionamento com Deus por meio da palavra de Deus, por meio da oração. Precisamos desenvolver, veja que não é algo que nós fazemos um dia, um único dia, mas é algo, essa armadura é algo que nós nos vestimos todos os dias. Nós inundamos e blindamos a nossa mente com as verdades da salvação todos os dias. Nós inundamos o nosso coração, mergulhamos ele e deixamos o nosso coração debaixo da couraça da justiça todos os dias. Nós apertamos o cinto da verdade do tamanho exato, certinho, conhecendo a verdade que é Cristo Jesus todos os dias. A outra parte da armadura, os calçados do Evangelho da Paz. Amados, veja que é o Evangelho da Paz. A paz nos faz progredir e perseverar. E a paz não é a paz que o mundo dá, Jesus já nos avisou isso. Eu vos deixo a paz, não a paz como o mundo a dá. Mas a paz de Cristo é a paz que excede todo o entendimento humano. É uma paz que não está vinculada às circunstâncias, mas está vinculada à pessoa de Cristo, que é a própria paz. Amados, quando nós vestimos, quando nós calçamos e andamos, ou seja, vamos trilhando a nossa jornada em paz, nós somos capazes de progredir, de perseverar, de avançar, independente das circunstâncias. Quando nós não deixamos a contenda, a ira, o ódio tomar conta do nosso coração, pelo contrário, nós deixamos a paz inundar toda a nossa vida, a paz que excede todo entendimento, quando nós não nos deixamos ser dominados pelo medo, mas somos dominados pela paz. Aí nós andamos, trilhamos a nossa jornada sempre à frente, progredindo, avançando, perseverando. A outra parte da armadura é o escudo da fé. Veja como é importante a nossa fé. O que é a fé? É a confiança completa em Cristo Jesus, em tudo que Cristo é, em tudo que Cristo fez.
em toda a palavra de Cristo Jesus. É com o escudo da fé que nós levantamos esse escudo e podemos apagar todas as setas inflamadas do maligno que vem contra nós. Essas setas vêm cheias de mentira, cheia de engano, tentando nos atingir, e nós levantamos o nosso escudo dizendo: eu não aceito essa seta, eu não aceito esse pensamento, eu não aceito esse conceito, eu não aceito essa situação que tem vindo contra mim. Eu creio no poder de Deus, eu creio na suficiência de Cristo Jesus, a minha vida pertence a Deus, eu estou em Cristo e viverei tudo o que Cristo tem para mim. Por isso que é importante o escudo da fé. A outra parte dessa armadura, a espada do Espírito. Veja que a única parte explícita que tem aqui nessa armadura, porque tem uma que nós vamos falar aqui que é implícita, mas nós podemos compreender, mas o que o apóstolo Paulo declarou aqui sobre todas essas partes da armadura, a espada é uma arma do que? De ataque. E eu acho interessante porque o capacete da salvação e a espada do Espírito, quando vem falar sobre eles, fala juntos. Portanto, usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Veja que não foi em vão que o apóstolo Paulo colocou essas duas partes juntas, o capacete e a espada. O capacete é a nossa mente inundada, blindada com as verdades da salvação que nós encontramos aonde? Na espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que ter um relacionamento profundo com a palavra de Deus, com o coração aberto para receber todas essas verdades. E é com essas verdades que nós atacamos as mentiras do diabo. Foi assim que Jesus venceu no deserto. O diabo vinha com uma manipulação da palavra, dizendo para Jesus: se tu és filho de Deus, querendo dizer, será que você é mesmo filho de Deus? Se você for, você vai fazer alguma coisa e você vai pedir para essas pedras se transformarem em pão. Você não está com fome? Aí Jesus rebatia com o quê? Com a palavra. Mas também está escrito. Eu acho interessante quando nós meditamos na tentação de Jesus no deserto, porque o diabo manipulou a palavra de Deus para tentar enganar Jesus. Mas Jesus conhecia muito bem a palavra, conhecia muito bem a espada do Espírito e atingiu no local certo Satanás, e ele teve que fugir, ele teve que sair. E o diabo o deixou. E assim é na nossa vida, amados. É por isso que nós temos que ter esse relacionamento profundo com a palavra de Deus, conhecer as verdades de Deus, porque quando vêm os pensamentos, quando vêm as insinuações, as pretensões que não provêm de Deus, nós precisamos conhecer. Quando vem a palavra de Deus manipulada, nós precisamos entender, essa palavra, esse versículo tá lá, esse texto tá lá, mas foi manipulado para tentar me enganar, não vou cair nisso daí não. Foi isso que Jesus fez, amados. Reconheceu muito bem a palavra de Deus sendo manipulada pelo diabo para tentar enganá-lo, mas ele conhecia a palavra muito mais. E ele conseguia atacar usando a palavra de Deus, e é isso que o Senhor tem para nós. Por isso que nós precisamos o quê? Quando diz nos vestir, a nossa parte em relação à palavra de Deus é fazer o quê? Mergulhar num intenso e profundo relacionamento com a palavra de Deus e crer nessa palavra. E a última parte que está aqui implícito, vamos dizer assim, é uma lança. Quando nós pensamos no soldado romano, ele tinha o capacete, ele tinha a couraça, aquele cinto, e naquele cinto do lado, preso ao cinto, tinha uma lança que ele utilizava quando ele vinha algum inimigo a uma certa distância. Ele jogava aquela lança para atingir aquele inimigo. E nós podemos compreender essa lança sendo a oração. Ali no versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, e tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. A nossa vida de oração é essa lança que atinge de longe. O inimigo pode estar longe, mas ele vai ser atingido, vai ser atacado, vai ser destruído, vai ser ferido através do que? Da nossa vida de oração. Seja a oração ali por nós, pelas situações que nós enfrentamos, e também a oração pelos nossos irmãos.
Veja, ele tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Não é orar só por nós, pelas nossas situações, pela nossa família e por todos os nossos irmãos em Cristo. E essa lança é uma arma poderosa que atinge o inimigo de longe. Amados, eu e você, nós precisamos levar essa vida expondo a nossa mente à palavra de Deus, guardando o nosso coração, crendo, porque é com o coração que se crê para a justiça. Isso está lá em Romanos capítulo 10, é com o coração que se crê para a justiça. E nós precisamos viver assim todos os dias, a nossa mente inundada com as verdades da salvação, o nosso coração mergulhado e crendo na verdade da justiça de Deus. A justiça já foi feita e por causa da justiça feita, nós somos aceitos, perdoados, justos em Deus, para Deus, por causa de Cristo Jesus. Não precisamos mais ter medo de Deus. Podemos nos relacionar em paz, com ousadia, com confiança. Precisamos apertar aqui o cinto da verdade, não deixando muito apertado, nem deixando ele frouxo, ou seja, ele tendo um tamanho exato, que é o tamanho de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é a verdade. Por isso que precisamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus, da vida de Cristo Jesus, andando sempre na paz que o Evangelho produz, porque o Evangelho é o Evangelho da paz, o Evangelho produz paz. Paz no sentido de nós não precisamos nos preocupar com nenhuma circunstância, podemos andar em paz, e paz porque o Evangelho produz a reconciliação entre Deus e os homens. É por meio do Evangelho que o homem é reconciliado com Deus, que o ser humano é reconciliado com Deus. Então é essa paz, e nós precisamos o quê? Trilhar a nossa caminhada debaixo dessa paz. O medo, a culpa não precisam mais ter lugar em nossa vida. Nós podemos progredir, avançar e perseverar em paz. E quando as setas inflamadas do maligno vierem contra nós, aqueles dardos cheios de fogo para tentar nos atingir, um fogo maligno, nós podemos o quê? Simplesmente erguer o nosso escudo da fé. Ei, eu confio em Deus. Eu confio no Senhor. Essa circunstância é uma circunstância que Deus está trabalhando para o meu bem. Ainda que pareça uma circunstância trágica, eu confio, eu acredito. O Senhor está trabalhando nessa circunstância para o meu bem, porque Ele mesmo faz com que Ele trabalha em todas as circunstâncias para que elas contribuam para o meu bem. Então é levantando o escudo da fé e não mergulhando em tudo que a gente recebe do mundo. Sabe, amados, nós às vezes deixamos o nosso escudo de lado. E ao invés de mantermos a nossa fé na suficiência de Cristo Jesus e da sua palavra, nós começamos a acreditar em todas as informações que vêm sobre nós, que estão aí no mundo. Não precisamos disso, podemos levantar o escudo da fé, e isso é todos os dias, é um estilo de vida, crendo na suficiência de Cristo Jesus e da sua palavra. E quando os ataques vierem contra nós, nós podemos, pela espada do Espírito e através da lança, que é a nossa vida de oração, nós podemos vencer, podemos atacar, e o diabo vai fugir de nós. Lá em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8 em diante, fala isso. Que nós resistimos ao diabo como? Como que nós resistimos? Permanecendo firmes na fé. E nós permanecemos firmes na fé, mergulhando nessa palavra, na espada do Espírito, tendo essa espada do Espírito bem empunhada em nossa mão. Podemos avançar com a espada do Espírito. E a nossa vida de oração é essa lança que vai atingindo todos os nossos inimigos, porque nós já vimos aqui, a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra autoridades, contra poderes, contra dominadores deste mundo das trevas. Amados, veja que essa armadura, se vestir dessa armadura é um estilo de vida, um modelo de vida de rendição a Deus, de rendição a Deus. Por isso que Tiago escreveu: sujeitem-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Veja que a primeira parte que nós precisamos fazer é o quê? Nos sujeitar a Deus.
Nós nos sujeitamos a Deus, crendo, confiando que o poder e a força para nós avançarmos vem dele, nos vestindo, ou seja, levando uma vida intencional na presença de Deus, enchendo a nossa mente e o nosso coração com as verdades de Deus, levando uma vida de relacionamento com a palavra, uma vida de oração. E assim nós vamos resistindo ao diabo e ele foge de nós. É o que nós acabamos de ler aqui, desses versículos 10 ao 18. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Amados, essa é a vida que o Senhor tem para nós. E nós precisamos levar essa nossa vida cristã de uma maneira intencional, de propósito. Não é, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, não tenho vontade de orar. Não importa, eu vou ler a Bíblia. Não interessa se eu tenho vontade, se eu tô afim ou não tô afim. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar. Eu não vou viver pelos meus sentimentos, eu vou viver pela fé. Pela fé na suficiência de Cristo Jesus, ainda que eu não esteja sentindo nada, não esteja vendo nada, eu confio que enquanto eu estou aqui lendo as Escrituras, meditando na palavra de Deus, o Senhor está atuando. O Senhor está atuando. Eu creio que enquanto eu estou orando, enquanto eu estou aqui me relacionando com o Senhor, muralhas estão caindo, inimigos estão sendo vencidos. E eu estou avançando, progredindo em paz no Senhor. Mas a gente precisa aprender a levar uma vida intencional com Deus. Chega de vivermos pelos nossos sentimentos, pela vontade. Amados, raramente as pessoas têm, eu tô com uma vontade doida de orar. Exceto os intercessores que receberam assim um dom para isso, receberam algo poderoso de Deus, que eles sentem esse desejo, essa vontade todos os dias. Mas o normal, vamos aqui, normalmente a gente não tá assim, nossa, que vontade que eu tô de orar. Não funciona assim. Ou então, nossa, que vontade que eu tô de ler a Bíblia. Eu tenho uma vontade assim. Amados, nós precisamos levar a nossa vida intencional. Não importa se eu tô com vontade, se eu não tô, eu vou ler a palavra de Deus. Eu vou orar, eu vou me relacionar com Deus. Eu creio que enquanto eu estou inundando a minha mente com as verdades de Deus, enquanto eu estou pegando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o Senhor mesmo está blindando a minha cabeça para que eu não seja enganada, para que eu não seja ludibriada, para que os meus pensamentos sejam moldados conforme os pensamentos de Cristo e não conforme os pensamentos do mundo. Eu creio, Senhor, enquanto eu estou aqui, inundando a minha mente, os meus pensamentos, com a Tua palavra, o Senhor mesmo está atuando. O Senhor mesmo está mexendo, transformando, trazendo entendimento, trazendo revelação. É uma vida intencional, amados, e nós precisamos viver assim. Chega de viver pelos sentimentos. Precisamos levar uma vida intencional de fé em fé. Porque a palavra nos garante lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que à medida que nós mergulhamos nesse profundo relacionamento com Deus, enquanto estamos ali refletindo, isso é possível refletir a Deus se estivermos frente a frente com Ele, e isso significa esse relacionamento. Enquanto nós estamos ali contemplando, refletindo a Deus, Ele mesmo, o Espírito Santo, vai nos transformando e nos moldando à imagem do seu Filho, Jesus Cristo, de glória em glória em glória. Mas o nosso papel como colaboradores de Deus é essa rendição, é o viver de propósito. Não, porque eu tô com vontade, não tô com vontade, tô sentindo, não tô sentindo, não. É levando uma vida de propósito. E o Espírito Santo nos ajuda nisso, amados. Quando nós não conseguimos, lá em Romanos, no capítulo 8, fala que quando nós não conseguimos nem orar, o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis e leva a oração verdadeira, aquela oração genuína
muito melhor do que se fosse a nossa ainda. O Espírito Santo leva essa oração ao Senhor. Então nós precisamos levar uma vida intencional, não temos desculpas para não sermos intencionais em nossa caminhada cristã, porque temos o Espírito Santo em nós e por nós. O nosso maior e melhor ajudador está aqui, sempre pronto para nos ajudar, para nos auxiliar, até mesmo nos dias mais difíceis. O Senhor está aqui. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pela tua verdade, obrigada pela tua mensagem. Pai, a minha oração é que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos com a força do seu poder. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento e do nosso coração e nos faz compreender essa vida intencional contigo. Não uma vida que é baseada nos sentimentos, nas emoções, nas vontades, mas uma vida intencional, de fé, uma fé genuína, uma fé como a Bíblia nos ensina lá em Romanos capítulo 12, uma fé racional, uma fé que sabe, intencional. Eu creio nas verdades de Deus e vou viver pelas verdades de Deus. Nos ajuda a vivermos assim, Senhor. Nós não queremos mais viver pelas emoções, sermos guiados pelas emoções. As emoções nos traem, os sentimentos nos traem, mas a tua palavra nunca falha, a tua verdade nunca falha. Nos ajuda a vivermos pautados e fundamentados em fé na sua verdade, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.